Bem, vamos lá ao exercício 13. Em cada figura a seguir, as circunferências de centro O1 e O2 tangenciam a reta R nos pontos A e B. A distância entre os seus centros mede 16 centímetros. As medidas estão fora de escala e a pergunta é qual é a distância entre os pontos A e B. Então vamos lá na primeira figura, vamos aqui denominar como caso A, letra A. Nós temos aqui os dois raios identificados como 12 centímetros na circunferência maior e 4 na circunferência menor. Como diz que essas duas circunferências tangenciam a reta T nos pontos A e B, então nós temos a pergunta como distância entre os dois pontos A e B, exatamente essa distância entre os dois pontos de tangência. Qual que é uma estratégia sempre a se resolver quando nós temos problemas de tangência? É tentarmos ligar os raios da circunferência nos pontos de tangência. Por quê? Porque os raios nos pontos de tangência, com a reta tangente, formam um ângulo de 90 graus, que é o que já está feito aqui na figura, né? O raio de 12 com a reta tangente no ponto A, no ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus. E também para a circunferência menor. O que ainda pode ser feito é nós ligarmos o ponto de tangência entre as duas circunferências. E aí, sim, isso é o raio da circunferência maior, isto é o raio da circunferência menor, que nós sabemos que mede 12, circunferência maior, e 4 na circunferência menor. E o formato da figura final que nós temos, unindo os raios, os dois pontos de tangência e os dois centros, é um trapézio do tipo retângulo. E a estratégia melhor para se resolver um trapézio retângulo é dividir esse trapézio retângulo em um retângulo e um triângulo retângulo. Se nós passarmos uma paralela ao lado, determinarmos aqui o triângulo retângulo com o retângulo, nós conseguimos trabalhar separadamente. Em relação à figura total, a distância entre os pontos A e B vai ser, na verdade, a altura desse trapézio retângulo, que é a distância entre os dois lados paralelos. Nós temos a base menor do trapézio valendo 4, a base maior desse trapézio valendo 12, que é o raio da circunferência maior, só que ao traçarmos essa reta paralela, nós determinamos essa parte de baixo 4. E já sabemos que essa parte de cima, então, deverá valer 8, para que a soma complete os 12. E essa distância determinada aqui é a mesma distância na paralela. A distância entre os dois centros, o ponto O1 e o ponto O2, totalizam 16 centímetros, que é a soma dos dois raios. E aí, se nós olharmos para o triângulo retângulo identificado aqui, está fácil de aplicarmos um teorema de Pitágoras para determinar quem é a distância dele. Então, nós temos ali o 16 ao quadrado, que é 8 ao quadrado mais o d ao quadrado. Pitágoras aplicado. O 16 ao quadrado é 256, o 8 ao quadrado 64. Então, o d quadrado vai ser a diferença entre esses dois valores, que dá 192. E aí, para determinarmos o valor d, nós temos que extrair a raiz quadrada de 192. Para isso, vamos lá no nosso rascunho, vamos fatorar o 192 por 2. Isso aqui vai dar 96, por 2 dá 48. Por 2 dá 24, por 2 vai dar 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 vai dar 1. E aí nós temos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. Esses números ao quadrado dentro da raiz quadrada podem sair como fatores sem as potências, sem os expoentes. Então, vai sair 2, 2 e 2, saem todos os fatores se multiplicando, isso sai 8, raiz de 3 centímetros. Então, no caso A, é a distância entre os dois pontos A e B, os pontos de tangência. Na figura B, existem várias estratégias de resolução. Eu vou adotar essa mesma de unir centro com centro. Unindo os dois centros, nós vamos observar a formação de dois triângulos. AO1, eu vou criar um ponto C aqui qualquer, e o O2CB. Lógico, novamente, os raios estão ligados nos pontos de tangência, criando as perpendiculares, e aí, na verdade, surgem dois triângulos. Esses dois triângulos são retângulos, e eles têm esse ângulo aqui, que é o OPV igual para os dois. Então, se eles têm o ângulo reto igual e o ângulo OPV igual, a gente pode garantir que esses dois triângulos são semelhantes.
o triângulo AO1C fica semelhante do triângulo BO2C. E aí a gente pode estabelecer relação de semelhança entre eles, que na verdade já está praticamente determinada, né? Porque nós temos o lado de um desses triângulos retângulos do menor, que é o raio, que vale 2, e no triângulo retângulo maior, o raio vale 6, que também é um dos catetos. E esses dois catetos, o 2 e o 6, são catetos homólogos, porque eles estão opostos a ângulos iguais. Então, a gente consegue determinar aí qual é a razão de semelhança, porque o triângulo retângulo maior está com um cateto que é 3 vezes a medida do triângulo menor. Então, todos os lados do triângulo maior guardam essa relação de serem o triplo das medidas dos lados do triângulo menor. E aí, se nós determinarmos, por exemplo, qual a informação do enunciado, nós sabemos de lá que a distância dos centros dessas duas circunferências mede 16. Isso é do O1 até o O2, que na verdade é a junção das duas hipotenusas desses dois triângulos retângulos. Então, se nós chamarmos de x, por exemplo, a hipotenusa do triângulozinho menor, nós podemos dizer que a hipotenusa do triângulo maior vai ser 3x. Por que isso? Por conta da razão de semelhança. Nossa constante de proporcionalidade aqui no problema vai ser 3. Então, a hipotenusa no triângulo maior é o triplo da hipotenusa no menor. E a soma desses dois lados compõe a distância de centro a centro, que vale 16, dado no enunciado. Então, 4x é igual a 16, x vai ser valer 4. 4 centímetros é a medida da hipotenusa do triângulozinho menor. Então, se nós olharmos para o triângulo menor, nós temos um cateto, que é o raio, que vale 2. Acabamos de determinar a hipotenusa, que vale 4. E podemos determinar o outro cateto, que seria a distância de B a C lá na figura. Aplicando o Pitágoras aqui, nós temos que o 4 ao quadrado é 2 ao quadrado mais y ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. Mais y ao quadrado. Subtraindo o 4 do 16, vai dar que o y quadrado é 12. E o y tem que ser a raiz quadrada de 12, que é 4 vezes 3. O 4 consegue sair da raiz como 2, então nós temos aquela medida de hipotenusa como 2 raiz de 3 centímetros. Ótimo. Essa medida da hipotenusa, não, do cateto y, 2 raiz de 3. O que nós sabemos? Que as medidas no triângulo maior são todas o triplo das medidas do triângulo menor. Então, a gente acabou de concluir aqui, deixa eu separar, que a medida do BC, que é o valor do y, está valendo 2 raiz de 3. A gente pode concluir de forma direta, por conta da semelhança, que o lado AC vai ser o triplo da medida desse lado BC. No caso, então, vai ser 3 vezes o 2 raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3 centímetros. E, como a pergunta final era a distância do ponto A até o ponto B, essa distância vai ser a soma desses dois segmentos, do AC com o BC. 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, que totalizam 8 raiz de 3 centímetros.